Quem aqui tem uma dessas só para eu saber? Ah, legal, bom saber. Então, estou no lugar certo. Quando você encontra um cliente, ou quando você encontra uma pessoa qualquer, você vai fazer um atendimento, olha só, o cérebro ele reconhece em menos de meio segundo se o interlocutor confia ou não em você. Isso é algo inconsciente, isso é da PNL. Ou seja, eu encontrei uma pessoa, eu abordei o meu cliente, ele olhou para mim, em menos de meio segundo o cérebro já falou, esse aí, confia não. Ou, não, esse aí está passando confiança. Peraí, se ele nem falou comigo, como é que ele sabe se eu tenho confiança ou não? Quando a pessoa olha para você, ela vê tua postura, ela vê como você se porta, como você se veste, como você se comunica, como é a tua marca, ela compra ou não compra você. E a gente vai falar muito disso. Como ganhar a confiança do cliente e ser a preferência para ele no mercado tão competitivo. Quem é que ganha essa corrida? Vou ensinar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, você é a sua melhor marca. Quando a gente fala isso, quando a gente fala de marca, você mesmo, o teu rostinho bonitinho aí é uma marca. A forma com que você se veste, com que você se posiciona, com que você chega num evento como esse, você tem uma marca. Só que, peraí, será que a tua marca está alinhada com o seu posicionamento? Não sei, Wagner, como é que eu faço para saber? Primeiro vamos entender o que é a marca. Marca é o que as pessoas falam de você e como enxergam aquilo que você faz. Isso é a tua marca, ou seja, cada um de vocês tem uma marca. Agora, o que é o posicionamento? É como você deseja se mostrar às pessoas. Quando que você atinge o sucesso? Quando você consegue alinhar a tua marca ao teu posicionamento. O que é importante nisso tudo? O posicionamento não se cria, posicionamento se define, ok? Então, para você ser primeiro, você precisa aparecer. Agora, pergunto para vocês, a sua imagem transmite o que ao cliente? Você olha para um lado e você vê pessoas rindo, pessoas felizes, pessoas vendendo, pessoas tendo resultado, pessoas trocando de carro, comprando apartamento. E do outro lado você olha aqueles que só reclamam, aqueles que falam que a vida é difícil, que essa história de vender imóvel é uma ilusão. Você olha para aqueles que falam que não, vender imóvel é muito difícil, são poucos que conseguem. E aí você tem que tomar uma decisão. E o mais difícil é você aceitar de quem é a culpa. Quando você entende que a culpa é sua, e você decide mudar de verdade, você passa a entender, a partir do momento que eu percebi, que eu tinha que focar naquilo que eu não fazia, porque eu não tinha coragem de fazer, aí você faz e dá resultado, e aí você vende. Quando você faz algo que você não acredita que é capaz de fazer, você ganha algo chamado autoconfiança. E a autoconfiança é o grande segredo para você ser uma pessoa de sucesso. E a primeira coisa que eu entendi que eu precisava mudar, quando eu tinha que transformar esse ser dentro de mim, era que eu precisava parar de me comparar aos outros. Porque a gente tem uma grande mania de olhar para alguém que tem mais dinheiro e se diminuir. Olhar para alguém que tem um cargo melhor que o meu e me diminuir. Olhar para alguém que tem uma empresa maior que a minha e me diminuir. E aí você não consegue nem ligar para aquele cliente porque você acha que ele tem mais dinheiro que você. Como é que eu vou ligar para esse cliente se ele tem mais dinheiro que eu? Eu não consigo nem falar, não consigo abordar ele. Então, se você passa por isso, não se envergonhe. Acontece. Só que não dá para aceitar para sempre isso. E uma das lições que eu tive na minha vida, para você aprender a parar de se comparar aos outros e olhar para o resultado do vizinho, a grama do vizinho sempre parece mais verde, não é verdade? É. A primeira coisa é que você tem que praticar autocompaixão. Pratique a autocompaixão. Autocompaixão é o que, meus queridos? Autocompaixão é você se aceitar, é você entender que você não é perfeito e que muitas vezes você vai errar, muitas vezes você não vai ser a pessoa que você imaginava que você seria na primeira vez. Você vai ter que treinar muitas vezes, você vai ter que errar muitas outras, porque a gente é acostumado a ter compaixão com as outras pessoas, a falar para o outro, tudo bem, na próxima você vai ser melhor,
Tudo certo que não foi bom dessa vez, na próxima você melhora. Mas e com você mesmo? Quando é que você vai se aceitar? Quando é que você vai ter autocompaixão? Quando é que você vai entender que para você ter autoconfiança, você precisa se aceitar e entender que você não é perfeito e que talvez você nunca seja, mas você pode ser um ser humano que vai evoluir. O que é luz na sua vida? O que te faz brilhar? O que te faz bem? O que te provoca aquela mesma sensação quando você vai em frente ao mar, com o pôr do sol, e você se sente leve, você se sente livre? O que te proporciona isso? É a tua família? São os teus filhos? É o seu trabalho? É uma promoção inesperada? O que você espera? Quando a gente fala disso, é importante a gente entender que para eu saber qual é a minha luz, qual é o meu sol de vida, eu preciso saber o que eu quero, por que eu quero e o que me motiva. Quando eu sei exatamente isso, eu tenho uma direção. O que você quer? Mas o que mesmo você quer? O que realmente importa para você? Muitas vezes as pessoas falam, querem trocar de carro, querem comprar uma casa, querem ganhar mais dinheiro. Mas dinheiro nunca é o fim. Dinheiro é apenas o passaporte para que você tenha sensações que ele proporciona. E quando você tenha o passaporte para aquilo que te proporciona, você começa a entender o que te motiva. E aí quando você começa a ter isso, você começa a ter algo que eu chamo de clareza. Quando você tem clareza, você sabe o que você quer e em quanto tempo você quer. Porque é muito vago quando você coloca uma meta na sua vida. Eu quero vender tantos apartamentos por mês. Ou eu quero vender tantos apartamentos até o Natal. Por que você quer? O que te motiva a fazer isso? Qual o prazo que você dá para você trocar o seu carro? Qual o prazo que você dá para você fazer aquela viagem dos sonhos? Não aquela viagem inesquecível. Sabe qual é a viagem inesquecível, né? Aquela viagem que todo ano você vai para o mesmo lugar. Então não tem como esquecer, porque ela é inesquecível. Não é essa viagem. Aquela viagem que realmente você sonha fazer. Mas para isso, você precisa ter clareza do que você quer. Porque se você não sabe para onde você está caminhando, qualquer caminho serve. Qualquer resultado basta. Porque eu sempre digo o seguinte: quando o seu objetivo é alcançar o sol, quando você tem clareza do que você quer, e pode ser um objetivo muito grande, não importa, desde que você queira de verdade, desde que você realmente acredite que você pode. Se você não conseguir, no mínimo, você estará entre as estrelas. Eu sempre gosto de falar isso: o homem é tão grande quanto a medida dos seus pensamentos. Comece a pensar o que você está desejando para a sua vida. Deus deu a condição de qualquer pessoa ter uma vida próspera e de conquistar tudo aquilo que Ele deseja. Só que muitas vezes você não acredita. Eu preciso que vocês entendam que todo mundo pensa em mudar o mundo. A gente adora mudar o mundo. Eu quero que as pessoas mudem o que elas pensam. Eu quero que o mundo mude para que eu mude. E está errado, porque a mudança, ela só acontece de dentro para fora. Ela está em você. Eu nunca estaria aqui se eu não tivesse entendido que eu precisava mudar. Se eu seria que continuava sendo aquele cara no fundo da sala, que está com medo que alguém fale o nome dele. Eu não queria ser esse cara. Então quando a gente fala de mudança mental, eu preciso entender que para eu ter uma carreira de sucesso, eu preciso ter uma mudança de hábito. E quando eu falo de mudança de hábito, a dica que eu trago para vocês, agora vem com dica. Pronto, chegou a parte da dica, aquela que todo mundo espera. Bom, se você quer mudar o teu hábito, primeira coisa, faça download. Mude o que você faz, como você faz. O que é o download, Wagner? É você chegar no final do seu dia e avaliar o que você fez, com quem você falou, quais foram os clientes que você entrou em contato, o que faltou você fazer, que você não fez. E aí você vai fazer o upload. O que é o upload? É programar o meu próximo dia. O que eu tenho que fazer, o que faltou eu fazer, com quem eu tenho que falar, com quem faltou eu falar. E quando você chega no final do dia, gente, eu vou falar uma coisa maravilhosa para vocês. E eu quero que vocês me contem depois.
Quando você cria uma programação do seu dia, eu tenho um treinamento que fala só sobre isso. Quando você programa o seu dia, o que você vai fazer durante o seu dia? Qual é o cronograma? Quais são as tarefas? Sabe o que acontece quando você vai para casa? Você vai feliz, porque você cumpriu a sua meta. Porque a meta não está baseada em quantos imóveis você vende. A meta está baseada no processo que você cumpre. Esse é o grande erro. Essa é a grande lição que eu tomo na minha vida. A lição está em não você vender os imóveis, em sim você cumprir as etapas da venda do imóvel. O resultado não está sob controle, o processo sim. Então quando a gente fala disso, dessa mudança de hábito, a primeira etapa de mudança é você ter consciência de onde você está e aonde você quer chegar. O próximo passo é você focar no processo. Eu acabei de dizer para vocês, o resultado ele é aleatório. Eu não posso controlar qual vai ser o resultado de um jogo de futebol. Eu não posso controlar como vai ser a competição que o Gustavo Borges entra numa Olimpíada, que ele entrou numa Olimpíada. Ele não sabia se ele ia ser primeiro, segundo, terceiro, ou se ele ia ficar em oitavo. Ele não sabia, mas o que ele tinha sob controle dele era, durante o ciclo olímpico, ele tinha um processo de treinamento. Ele sabia o que precisava ser feito para que ele colhesse o melhor resultado possível. Então, se você quer ter resultado na sua vida, você precisa parar de focar no resultado e focar no processo do que precisa ser feito, porque o resultado vai acontecer. O resultado não está sob o seu controle, o processo está. Aí você vai ter as distrações que a vida vai te trazer, porque é normal, um amigo vai te convidar para um churrasco, para tomar uma gelada, ou para tomar aquele cafezinho fora de hora. E você está focado, está trabalhando e você aceita, porque enfim, você está cansado, você quer se distrair, você quer jogar horas fora. Você quer ter aquele momento de distração. Só que para você ter resultado, você precisa entender que nada vai substituir o resultado que você vai colher se você estiver focado no seu trabalho e naquilo que você tem que realmente fazer. E aí você precisa ter algo que eu chamo de autorresponsabilidade, porque a gente adora culpar os outros. E quando você tem autorresponsabilidade, você entende que o problema sempre está em você. Se você não atinge o resultado, a culpa é sua. Se você não vendeu bem, a culpa é sua. Sempre tem alguém vendendo. Sempre vai ter alguém ganhando. E aí? Qual vai ser a desculpa dessa vez? E aí, por fim, eu chego naquele momento em que eu tenho que falar da disciplina. Porque segundo o senhor Bernardo, mais famoso como Bernardinho, a distância entre o sonho e o sucesso chama-se disciplina. Você pode sonhar com muitas coisas. Sonhar é livre. Sonhe com o que você quiser. Só que você só vai conquistar os seus sonhos se você tiver disciplina. A disciplina, seja para um atleta olímpico, seja para um corretor de imóveis, seja para um empresário, ela te transforma, porque a disciplina ela está atrelada ao processo. Você cria o processo e você precisa repetir esse processo várias vezes. Essa repetição do processo te traz o resultado, que não está no seu controle. O processo está. E aí, chega naquele momento em que você olha para trás, e eu convido vocês a pensar na sua vida nesse momento. Olha para trás um minuto. Feche os olhos, vai. Convido todo mundo a fechar os olhos por um minuto. Começa a pensar em toda a dificuldade que você já passou na tua vida. Nos momentos mais difíceis que você já enfrentou. Lembra daquele dia que foi dolorido? Aquele dia que talvez tenha sido o dia mais difícil da sua vida. Pois é. Você superou isso. Tanto é que você está aqui. Você vem ao longo dos anos buscando o seu caminho, encontrando histórias, descobrindo pessoas. Isso transforma a sua vida, porque você é imagem e semelhança de um ser maior que te criou e te colocou nessa terra para você ter uma vida abundante, uma vida próspera, merecedora, porque ninguém acorda para dar errado na vida, ninguém acorda para simplesmente trabalhar para pagar sua própria conta.
Você não acordou e não viveu para pagar seus boletos. Você é merecedor de uma vida próspera. Você é merecedor de uma vida abundante. Você merece vender muitos imóveis. Você merece tudo que a vida tem de bom para te oferecer. Então você sente que uma luz, uma energia enorme sai de dentro de você, porque você é um ser de luz. Você é um ser transformador, que pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Às vezes uma palavra, às vezes um olhar, às vezes um sentimento que você transparece para as pessoas, muda a vida das outras pessoas. E você precisa entender isso. E eu peço que você abra os olhos ao povo, porque você é um novo ser a partir de agora. Eu estou determinando isso para a sua mente. Isso está no seu comando. Você quem determina isso. Ou você aceita ou você nega. Escolha. A vida é feita de escolhas. Aonde você quer morar? Como você quer viver? Aonde é o seu bairro? Aonde é a sua casa? Quem são as pessoas que você convive? São os fracassados ou são os guerreiros? São as pessoas de sucesso ou são as pessoas que você não quer mais perto de você? Então quando eu falo sobre isso, eu falo sobre coragem. Porque toda conquista ela começa com o fato de você tentar. E você só pode mudar a sua vida se realmente você acreditar que isso é possível. Você precisa mudar porque as pessoas querem ter o sucesso sem pagar o preço das dificuldades que a vida vai exigir de você. É isso. Essa mudança que você precisa na sua vida. Ela não é uma dica sobre vender imóveis, sobre aprender sobre o WhatsApp ou sobre redes sociais. Não! Eu já falei demais sobre isso. A mudança muito maior está aqui dentro de você. Você muda o seu pensamento, você muda as suas escolhas, você muda a sua história. E eu preciso pedir a vocês: acredite em você. Porque você é um ser pleno. Você é um ser único. Não existe ninguém igual a você. Ninguém nesse mundo é igual a você. Você é único. E você pode fazer diferença na sua vida, na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Sabe o que mais que eu aprendi? Eu aprendi a saber escrever uma mensagem. E quando você faz isso bem feito, faz toda a diferença. Quem aqui já mandou mensagem para um cliente no WhatsApp e ele não respondeu? Pois é, bem comum. Eu também. Eu percebi que tem algo, quando a gente começa a trabalhar e entender a psicologia humana, se eu tivesse que dar uma dica para vocês, só uma, de como você faz para um cliente responder você, seja por e-mail e seja por WhatsApp ou qualquer outra ferramenta. Uma dica: gatilho mental da antecipação. Cara, expectativa. Novela das 9. No capítulo de hoje, Luzia descobre que o seu grande amor não morreu. Não perca hoje, às 21 horas. Cara, você fica, meu Deus, é hoje, cara. Hoje cancela tudo, eu tenho que assistir essa novela. Manda uma mensagem para o seu cliente, criando expectativa dele. Aí vamos imaginar que o cliente falou assim: eu acho que não era isso que eu queria. Isso não me interessa. O que ele faz? Ele vai te retornar? Não, ele simplesmente não fala mais com você. Por quê? Porque ele acha que ele não tem que dar satisfação para você. E hoje o cliente ele tem o poder nas mãos. Ele responde você quando quer e se quiser. Porque o importante é você criar conexão com o cliente. Tem 3 perguntas fundamentais que você tem que saber responder quando você vai atender um cliente. 3 perguntas. São essas aqui, ó. O que, por quê e quando ele vai comprar. Anota isso. E se você não tiver essa resposta, pergunta. Fale menos do que o cliente. Como que eu faço isso, Wagner? Pergunte mais do que fale. Se numa conversa você perceber que você fala mais que o cliente, pare. Comece a fazer perguntas. Perguntas abertas. Quando você entende os porquês, você cria conexão. Quando você sabe quando ele quer comprar, você entende em que momento ele vai entrar na tua lista. Qual o processo de compra dele? O que mais? Rapport.
A arte de você espelhar o que o cliente faz e criar conexão com ele. O rapport nada mais é que você entender que você, por mais que não conheça uma pessoa, você pode fazer com que ele ame você. Que ele fale assim, nossa, parece que a gente se conhece há anos. Porque quando você entende de venda na essência e não simplesmente sai vendendo, você se transforma em outra pessoa. E aí, eu vou dizer que tudo isso vem de uma única coisa. Que se você dominar, você pode ser o mestre das vendas. Neurociência. A arte que mostra como que o ser humano pensa, como ele age diante das circunstâncias. Quando vocês entraram aqui, eu estou perguntando, quem se impressionou com o visual? Quem se impressionou com o visual? Tá. Quem fica feliz ou fica mais motivado quando ouve as músicas? Quem se sente bem quando tem alguém aqui falando uma coisa boa, uma mensagem positiva, aquilo toca verdadeiramente o seu coração? Quem? Beleza, você veja que cada um tem algo que toca mais. O cliente é a mesma coisa. Quando você faz um comercial, quando você faz uma propaganda, vai ter o cliente que ele vai se impressionar com aquilo que ele vê. Tem o cliente que vai se impressionar com aquilo que ele ouve. Aí o sinestésico, que eu já vou falar para vocês o que é, o cara que sente, ai que gostosa essa brisa que vem no final da tarde, que sensação agradável. Eu quero falar para vocês que a partir do momento que você começa a entender de neurociência, faz toda a diferença. Eu pergunto para vocês agora, quem aqui, só levanta quem tem, tá? Só levanta a mão quem tem. Quem tem uma peça igual essa aqui? Quem tem um desse aqui? Quem tem um desse? Só levanta a mão quem tem. Quem tem um desse aqui? Quem aqui, eu quero ver de perto até. Quem aqui tem dois desse? Quem tem dois? Ninguém tem dois? Tá, então beleza, acho que eu errei. Quem aqui tem três? Três desse aqui? Quem? Você tem três. Sensacional, cara, parabéns. Encontrei um ser humano, que legal. Vocês sabem o que eu estou falando, cara? Pois é, dentro da história da evolução, o que a ciência conta é o seguinte: o primeiro cérebro foi esse aqui, o reptiliano. Pelo próprio nome diz, é o cérebro que tem nos répteis. É isso aí. É o responsável pelas ações, pela tomada de decisão, o instinto. O sistema límbico ele é responsável por quê? Pelas emoções. Só que aí tem um outro cérebro, que veio por último. Esse veio para frente. Espera aí, deixa que eu vou organizar essa bagunça aí. Que veio o neocórtex. O neocórtex é o responsável pela razão. É aquele que explica para você, olha só, você tomou essa decisão por causa disso. Abram a mente para o que é vendas de verdade. Olha só, 95% das decisões são inconscientes. O cérebro, o neocórtex, ele simplesmente explica o porquê você tomou a decisão. Mas a maioria das ações acontecem no límbico e no reptiliano. O reptiliano faz você tomar ação, você assinar o contrato, você fechar o negócio. Ele fez isso. O neocórtex explica o porquê você fez isso. Então olha só, vamos começar a entender um pouco mais. Foi! Vamos bater palma assim, ó, pra ficar bonito. Quem já sabe pode cantar, hein? Hoje eu acordei com uma vontade de mudar de vida. Quem quer mudar de vida aí? Cansei de esperar o meu cliente que ficou de ligar. Eu também. Não quero mais saber de esperar a ligação. Chegou a minha hora, eu vou ser o campeão de vendas. Hoje eu vou vender, hoje eu vou ganhar. Quero subir no pódio porque esse é o meu lugar. Hoje eu vou vender, hoje eu vou ganhar. Quero subir no pódio porque esse é o meu lugar.
pódio porque esse é o meu